Amém, glória a Deus, louvor maravilhoso, né? E como Jesus, ele nos concede a sua maravilhosa graça, né? Pelo seu sacrifício de cruz, por ter levado as nossas transgressões, né? Por ter levado as nossas enfermidades, ter tomado sobre si. Isso é maravilhoso, não é grandioso? Mesmo não sendo merecedores, a gente poder contar aí com a graça de Jesus. Isso é muito bom. E hoje o assunto que eu quero trazer para vocês hoje é o tema da nossa conversa, da nossa pregação, é sobre o descanso no Senhor. Principalmente hoje que nós vivemos em dias bastante atribulados, onde o imediatismo impera, né? Onde desejamos às vezes tudo para ontem, né? Vivemos numa pressa, né? E também parece que o nosso dia não dura, né? O nosso dia, a gente sente necessidade de um dia maior do que 24 horas, né? É impressionante isso, porque o dia não rende, mesmo com a existência de tanta tecnologia, né? Não conseguimos fazer tudo aquilo que desejamos fazer. E hoje nós vamos conversar, refletir sobre os versículos 28 a 30 do Evangelho de Mateus, capítulo 11. O Evangelho de Mateus não foi o primeiro a ser escrito, mas é o primeiro livro que compõe o Novo Testamento. E antes de falarmos exatamente sobre esses versículos, vamos contextualizar. Esse capítulo 11 é um capítulo em que os discípulos de João Batista abordam Jesus e perguntam se ele era quem era mesmo o Messias ou eles deveriam esperar um outro. Até mesmo porque João Batista, quando ele falava para que as pessoas se arrependessem, ele dizia que o Messias iria vir, iria julgar aqueles que não se arrependessem, mas seriam condenados, seriam julgados, né? E ele imaginava que, assim como os demais, que ele viria já fazer justiça, libertar Israel, né? Libertar Israel e condenar aqueles pecadores endurecidos, já executar o juízo. E Jesus, ele fala aos discípulos, né? Ele fala sobre todos os milagres e fala também a eles para falarem ao João, né? Porque João Batista já estava preso na época, né? Porque ele denunciava também os pecados das nações, ele veio mesmo para preparar o caminho. E ele fala para os discípulos de João relatarem, né? Que os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os doentes eram curados, enfim. Todos os milagres que ali eram realizados. E depois que os discípulos se retiraram, Jesus, ele fala sobre quem é João e ele explica a respeito de que ele é aquele que Isaías anunciou, né? A voz que clama do deserto, fazei veredas retas, né? E o anuncia como um mensageiro que prepara o caminho de Jesus. E além disso, depois Jesus começa a denunciar os pecados, né? A iniquidade existente nas cidades de Jerusalém, Betsaida, Cafarnaum, né? Porque ouviram a mensagem, né? Foram feitos milagres e mesmo assim seus corações continuaram endurecidos, né? Já deixando claro do juízo que aconteceria, né? Por causa da dureza de coração. E depois ele agradece a Deus, né, em relação a não ter mostrado aos sábios, mas sim aos pequeninos, né, a sua mensagem, e ele mesmo diz, né, que que as pessoas podem apenas conhecer o Pai através dele, né, porque ele os revela a quem ele deseja revelar. E daí, no final, a gente vai para os 3 últimos versículos, que é o que agora nós vamos ler
do 28 ao 30 do capítulo 11 de Mateus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos hoje pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Tua presença. Ó Senhor, conduza este culto. Espírito Santo, que o Senhor possa se mover e possa iluminar durante esta pregação. Que essa palavra seja introjetada, que ela adentre os corações daqueles que estão assistindo presencialmente e também daqueles que irão assistir este culto no YouTube. Que seja uma semente que venha a ser regada e que venha a frutificar. Lhe pedimos também que seja repreendido toda ação do maligno que deseje atrapalhar esta pregação. Que o que for falado seja apenas aquilo que vem de ti, ó Espírito Santo, e não aquilo que vem de mim. Que o Senhor venha nos trazer uma reflexão desta palavra. Eu lhe rogo em nome de Jesus. Amém. Então, começando aqui pelo primeiro versículo, no versículo 28, que ele diz: Venha a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ele fala isso porque naquela época os israelitas viviam sob pressão. Em primeiro, pressão e opressão também, né? Opressão política, pressão e opressão religiosa, né? Até porque Israel era uma província de Roma, né? E também precisavam, enfim, pagar impostos, precisavam, enfim, viviam também muitas injustiças, né? Por causa realmente de seus governantes. E além disso, tinha uma opressão religiosa devido a um fardo imposto pelos mestres da lei, pelos sacerdotes, porque eles tinham, de acordo com a Torá, 613 leis que eles precisavam seguir, 613 mandamentos, e eles eram divididos em mandamentos positivos, né, que seriam as obrigações que eles precisavam cumprir, que eram descritos na Torá, e mandamentos negativos, que seriam aquilo que eles deveriam não fazer, aquilo que eles deveriam se abster. E os mandamentos negativos eram um total de 365, e o mandamento que eram correspondentes aos dias do ano, né? Que era uma transgressão por dia que eles não deveriam cometer. E os mandamentos positivos eram um total de 248, né? Das obrigações que eles precisavam cumprir. E a gente vê ao longo do Evangelho que Jesus ele veio simplificar tudo, né? Ele inclusive reduz, ele simplifica, ele resume tudo em 2 mandamentos principais, que são, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele inclusive diz, né, que desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Isso é mostrado, né, como também no Evangelho de Mateus. Agora eu não vou me recordar exatamente o capítulo. E quando ele pede, né, para que todos os que estão cansados e oprimidos venham a ele, justamente porque vai haver esse desenrolar, né? Porque Jesus, ele é o descanso. Né? E isso também não serve somente para aquela época, né? E esse peso, essa opressão, né? Ele é algo resultante do pecado. Porque na época de Adão e Eva, antes que eles transgredissem a lei, eles viviam no Jardim do Éden, em plena comunhão com Deus. Eles eram próximos a Deus, eles descansavam no Senhor, eles confiavam no Senhor.
não tinham maldade, não tinham conhecimento do mal, né? Eles conheciam somente o bem. E com o pecado cometido por eles, nós tivemos este resultado, que são as opressões, como citadas na época de Israel, e também nos dias atuais, também sofremos as opressões, né, advindas da nossa sociedade, né, pelo fato do tempo ser muito corrido, né, temos cansaço mental, cansaço físico, ansiedade, opressão, desgastes físicos e emocional, devido às adversidades pelas quais a gente passa, porque sem Jesus não é fácil. Se a gente não tem com quem a gente dividir o nosso fardo, ele se torna completamente pesado. E ele nos proporciona descanso quando a gente se achega a ele. E esse descanso, ele nos proporciona por quê? Porque através da sua morte de cruz, através do seu sacrifício, ele carregou o peso, carregou por nós o peso das nossas transgressões e das nossas enfermidades. Segundo consta em Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Claro que no início dessa pregação, ou melhor, no início dessa passagem, não era o prenúncio apenas para o futuro, né? Mas era algo que ainda iria se cumprir. Porém, esse descanso com Jesus em vida, ele proporcionava. Tanto é que ele falou: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos. E ele mesmo alivia o peso produzido pelo pecado. Até porque Jesus perdoou vários pecadores. A gente pode olhar ao longo dos evangelhos, principalmente quando ele ministrava a cura. Ele perdoava vários pecados. A mulher que derramou um perfume de alabastro em seus pés e secou com os seus cabelos. E dentre outros pecadores, prostitutas que vieram seguir, pessoas endemoniadas que foram libertas e também foram perdoadas pelos seus pecados. Então, e puderam ter esse contato, puderam seguir Jesus, ouvir a sua palavra, ouvir o seu ensino, que era um ensino de autoridade. E aqui ele também nos fala, que tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Então ele já fala, já dá a entender, pensando já no versículo 30, que o seu jugo ele é um jugo suave. Ali é que ele vai comentar. E esse jugo, o que ele fala, era um jugo que era uma canga, que aparelhava os animais, que era utilizado para que os animais pudessem, puxar a carroça e também fazer outros serviços, E através desses jugos, os animais eles ficavam andando de lado a lado. Porém, o que acontecia? O jugo que foi colocado sobre o povo era a lei, mas eu não digo no âmbito de religiosidade aparente, que era algo que era denunciado, E Jesus nos promete um jugo mais leve. Ele oferece um jugo suave, que seria um tipo de jugo, eu estava verificando, que você coloca, por exemplo, para carregar 2 baldes de água, uma madeira, onde você coloca um balde de um lado e um de outro e coloca sobre as costas, para poder carregar, para poder equilibrar. E ele nos chama para aprendermos dele, por ser um mestre amoroso,
por ser um mestre humilde, né? Por ser manso também de coração, compreensivo, porque Jesus, ele sempre nos ensinou com amor. Ele sempre nos ensinou com amor, ele veio, né, realmente, como ele mesmo diz, né, ao longo dos evangelhos, para trazer cura aos doentes, né? Ele veio para aqueles que precisavam dele, que eram aqueles que reconheciam, né, que por sinal acabavam sendo os mais humildes, né, e não as pessoas mais abastadas ou mestres da lei, né? Os mestres da lei e fariseus, saduceus resistiam aos seus ensinamentos. E ele nos promete e nos dá o descanso para as nossas almas, porque ele nos supre. E esse descanso ele vem através do preenchimento do nosso vazio. Um vazio que cada um de nós nasce, porque esse pecado, o pecado, como ele nos afasta de Deus, ele também deixa no nosso coração um vazio, que muitos tentam preencher com bebidas, com jogo, com entretenimentos passageiros, sexo, festas, enfim, toda sorte de coisas. Mas esse vazio, ele é um vazio do tamanho de Deus. E ele não tem como preenchê-lo. A gente pode, até mesmo com trabalho, com dinheiro, mas isso não preenche. Sempre falta alguma coisa. E Jesus é que pode preencher esse vazio e dar descanso às nossas almas. E também nos trazer o consolo. Atualmente, né, como ele ressuscitou e subiu aos céus, por meio do Consolador, que é o Espírito Santo, que também é o rio de águas vivas, né? Jesus, ele faz fluir o rio de águas vivas, que é o Espírito Santo, que começa a habitar em nós, quando realmente nós aceitamos, nós cremos no sacrifício de Jesus por nós, e também nos arrependemos, né, dos nossos pecados, e somos convencidos pelo próprio Espírito Santo, né, do amor, do pecado e do juízo de Deus. Inclusive, em João, ele fala sobre a vinda do Espírito Santo, né, João capítulo 7, versículo 38. E Jesus, ele substitui o nosso fardo, né, indo já para o versículo 30, quando a gente se submete ao senhorio dele e buscamos fazer a sua vontade, né? É somente assim, quando a gente realmente se entrega totalmente para ele. Nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo, que está aqui para testificar as obras de Cristo e para nos ensinar aquilo que precisamos aprender para a nossa evolução na caminhada espiritual, para que possamos andar no Espírito. E isso é possível por meio da leitura da palavra, porque a palavra a gente precisa entender que ela é o nosso alimento espiritual. E se nós não nos alimentarmos dela diariamente, nós morremos de inanição. Pela oração, mas não a oração dentro de igreja somente, mas a oração no secreto, estabelecendo um relacionamento com Ele, nos desnudando, assumindo a Ele as nossas fraquezas, né? Deixando com que o Espírito Santo venha trabalhar nas áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, para que justamente o nosso fardo seja aliviado. E isso acontece através de um aprofundamento de intimidade, através do estabelecimento de um relacionamento pessoal, onde permitimos com que Ele conheça as nossas vulnerabilidades, onde admitimos a Ele que estamos as nossas tristezas, admitimos, comentamos, falamos sobre as nossas inseguranças, nossos anseios. Porque sim, apesar de termos fé, existem alguns momentos que somos incrédulos. E é normal isso acontecer. Mas o único que pode nos ajudar a vencer a nossa incredulidade é o próprio Espírito Santo. A gente precisa se abrir para Ele. A gente precisa pedir essa ajuda, né?
E é no momento que nós estamos mais fracos é que Ele nos fortalece, para que a gente continue a nossa caminhada. E é no momento mais que nós estamos mais fracos ou sobrecarregados também, angustiados, e quando, né, reconhecemos a nossa angústia, quando colocamos para Ele, né, todas as nossas falhas, todas as nossas dúvidas, enfim, quando desnudamos a nossa alma para Ele, né, mostramos a Ele aquilo que nós não mostraríamos para ninguém, né, confessamos a Ele aquilo que nós não confessaríamos a ninguém, a nenhum amigo, abrimos a nossa intimidade mais secreta. Ele trabalha na gente. Ele trabalha porque o que Jesus ele veio nos ensinar é buscarmos dependermos dele, é nos colocarmos na dependência dele. E é dessa maneira que a gente consegue aprender a andar no Espírito. É que a gente consegue ter o alívio do nosso fardo. Porque ele nos prepara, ele vai nos preparar para tudo aquilo que nós iremos passar. Né? Eu lembro, inclusive, até mesmo do próprio apóstolo Paulo, né, em prisão, se eu não me engano, no livro de Atos dos Apóstolos, que eu acho que era o capítulo 16, se não me falha a memória, depois que ele expulsou o espírito de adivinhação, né, de uma mulher, eles foram presos e estavam cantando na prisão, estavam louvando a Deus, né, e tiveram essa paz que excede todo o entendimento que Jesus nos traz quando ele alivia o nosso fardo. E essa paz ela só foi possível, né, por causa da constante oração, por causa da busca de intimidade. E também, claro, pela obediência, né? E para que a gente possa obedecer, a gente precisa amar. É o amor a Deus que nos leva à obediência. Porque quando a gente ama a Deus e também ao próximo, a gente não vai querer ferir ninguém, né? E quando buscamos alinhar o nosso coração, né, buscamos pedir a Ele que nos dê o coração de Cristo e também a mente de Cristo, podemos progredir mais e mais espiritualmente. E muitas vezes, né, ainda a gente passa por momentos em que o nosso fardo está leve e vão ter momentos que ele vai pesar, que o nosso fardo vai pesar, por causa das adversidades. Por causa de situações que às vezes podem acontecer na nossa vida, que vão nos tirar do prumo, vão nos desequilibrar. Mas a partir do momento que a gente ora e encontra Deus no nosso secreto e expõe a Ele, e a gente admite as nossas fraquezas para Ele, a gente admite os nossos medos, até mesmo a nossa falta de fé, Ele nos restabelece, Ele nos reequilibra. Isso pode ser feito no silêncio, através do choro, através quando a gente não consegue falar, quando a opressão ela é muito grande, ou quando a pressão é muito grande, ou quando a nossa alma está muito ferida. Que o Espírito Santo ele intercede por nós. Ele leva as nossas orações ao Pai. Né? Se eu não me engano, eu acho que é em Romanos 8 que é dito que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se aquilo que nós não conseguimos dizer, aquilo que nós não conseguimos expressar, ele expressa. A oração, ela não precisa ser somente falada, mas ela pode acontecer no silêncio, em você estar ali, chorando, desabafando, entregando todo o peso do fardo a Jesus, para que Ele possa nos ajudar e tornar esse fardo um fardo mais leve. E o jugo também, né? O jugo de Jesus através da simplificação que Ele fez da lei, que não significa que nós não devamos cumprir os mandamentos de Deus. Claro que devemos cumprir, né, os 10 mandamentos que foram colocados, mas a gente consegue cumprir através dos 2 principais que Ele nos dá. E sim, a base deles é o amor. É o amor que nos transforma,
é um amor que faz com que possamos nos tornar pessoas melhores. É o amor que nos leva a Deus e também nos leva a fazer o bem ao próximo, a ter compaixão e misericórdia do nosso próximo, ainda que seja difícil. Mas mesmo isso, quando a gente, porventura, não tem, se confessarmos e pedimos ao Espírito Santo que nos ajude, principalmente quando pensamos nos frutos do Espírito, ele também nos ajuda. Porque a nossa força, ela não vem de nós, ela vem de Jesus. É ele que nos fortalece, né? Inclusive até o apóstolo Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. E é assim que funciona, né? Através das orações, da leitura da palavra, às vezes um encontro com Deus no secreto, que eu acho que é algo primordial. E com isso tudo, nós somos consolados, nós somos fortalecidos. E quando nos submetemos ao senhorio de Cristo, o nosso fardo, ele é entregue. E o Espírito Santo, ele está conosco todo o tempo. E ele foi enviado por Jesus, conforme descrito no Evangelho de João, capítulo 14. Então, entreguemos todas as nossas dúvidas, todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações a Jesus e nos deixemos conduzir por Ele. Vamos, né? Que nos sujeitemos a Ele, que possamos nos sujeitar cada vez mais e mais, alinhar o nosso coração com o dele, né? Que Ele alinhe o nosso coração com o dele, para que a gente consiga vencer a tentação, para que a gente consiga aprender mais e mais dele e conhecê-lo aqui na Terra e continuar o conhecendo na eternidade. Então, agradeço a oportunidade e peço a Deus que possamos seguir firmes na presença dele, que possamos nos enraizar cada vez mais na rocha que é Cristo e que todos aqueles que vierem a ele também o façam. Amém.